Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua preciosa atenção para os seguintes avisos. Será realizada na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, às 19h30, por videoconferência, a Assembleia Ordinária da Igreja. Os membros que desejarem participar da sessão poderão se inscrever previamente pelo aplicativo ou pelo telefone geral da Igreja, 3244-8806, no horário comercial, para obter o link de acesso à reunião. O Ministério com Famílias, em parceria com os Ministérios de Apoio Emocional e Ministério da Terceira Idade, convida a Igreja para participar da palestra O que você tem hoje?, ministrada pela psicóloga Cláudia Regina Santos de Vasconcelos, no dia 25/9, próxima sexta-feira, às 20 horas. O evento será realizado no templo e também transmitido pelo canal da igreja no YouTube. Os participantes poderão fazer perguntas tanto presencialmente como pelo chat. Participem! O culto de inauguração do templo de nossa congregação em Cavalcante, Goiás, está previsto para ser realizado às 16 horas do dia 10 de outubro. A cerimônia tem o limite de participação de 60 pessoas. Caso deseje participar, entre em contato com o Ministério de Missões para que possamos organizar a caravana. Os irmãos que desejarem fazer ofertas específicas por transferência bancária para missões nacionais devem acrescentar 9 centavos ao valor de sua oferta. As ofertas para construção no Riacho Fundo 2 devem ser acrescentadas de 2 centavos. Tal procedimento facilita a identificação pela tesouraria dessas contribuições. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Nossa saudação, nossa boa noite a todos os presentes, a nossa alegria em tê-lo aqui conosco, você irmão, você irmã também, você que nos acompanha pela internet. Temos muitas pessoas já familiarizadas com esta transmissão, pessoas que apreciam e que estão participando, cantando, louvando, pedindo a respeito de doença, saúde, os familiares, e nós estamos vivendo uma verdadeira igreja virtual. Isto é algo que deve alegrar o coração de Deus, porque a Bíblia diz que o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. Em qualquer parte do mundo, com a internet, com um aparelho, alguém poderá cultuar, conhecendo a palavra, conhecendo este Deus que nós pregamos. E aqui, nós que estamos presencialmente, que Deus possa abençoá-lo. Se você nos visita também, muito obrigado pela sua presença. Vamos orar enquanto ouvimos o prelúdio, nos preparando para a adoração, para o culto.
Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé e louvar o nome de Deus, o único que é digno dessa adoração, desse louvor. Que nosso louvor esteja alcançando os céus essa noite. Vamos fazer juntos a leitura bíblica, conforme indicada no nosso boletim, de 1 Crônicas 16, de 8 a 9, Salmo 96, 4. Leamos juntos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Permaneçam em pé.
eterno, na Tua presença, na Tua casa nós estamos, Senhor, porque Tu és o único digno dessa adoração. Nós louvamos o Teu nome. Que Tu estejas nos falando, Senhor. Nós possamos ouvir a Tua voz, que o nosso coração esteja aberto, Senhor. Que o Teu Espírito nos fale, que movimente as nossas intenções, que nos cure, nos liberte, Senhor, e que nos dê a Tua proteção. E principalmente, Senhor, nós te pedimos a Tua direção. Abençoa, Senhor, os nossos queridos que estão aqui neste templo, mas queremos te pedir também uma bênção especial para aqueles que estão nos seus lares. Que Tu estejas ali também com eles, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, mesmo estando na poltrona dos seus lares, Senhor. Que o Teu Espírito fale ao coração de cada um, como tem falado durante esses 60 anos dessa igreja, daqui desse púlpito, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos saber a Tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos Te render o louvor que a Ti é devido, Senhor. Recebe esse culto, Senhor, no nosso coração, antes mesmo de receber das nossas vozes. Nós possamos ter realmente gratidão pela Tua misericórdia na vida de cada um de nós, pelo ar que respiramos a cada dia, por estarmos aqui, pela Tua presença no nosso dia a dia, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que não merecemos, porque são terríveis os nossos pecados, nós cometemos, Senhor, às vezes. E queremos Te pedir, Senhor, que Tu estejas, pela Tua misericórdia, em nome do sangue de Jesus, que nós possamos alcançar o Teu perdão. Dá-nos a Tua direção, que Te peço, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Boa noite, amada igreja. Boa noite a você que nos assiste pela internet. É um prazer estar aqui com vocês hoje e gostaria de saber se temos algum visitante entre nós. Temos, seja muito bem-vindo. A Igreja Memorial o cumprimenta e volte sempre em nome do Ministério de Comunicação e em nome de toda a Igreja Memorial. Seja muito bem-vindo. Gostaria, mais uma vez, de pedir que os visitantes se coloquem em pé. Temos aqui à esquerda, temos lá atrás, temos um bom número de visitantes. Olha quanta gente nos visitando. Graças a Deus por isso. É uma honra tê-los aqui. Não sei se você está impedido de estar em sua igreja cultuando, se a sua igreja está aberta ou não, mas o céu está aberto. O céu está aberto. Nossa igreja, desde o dia 28 de junho, ela já retornou com as atividades e cada vez mais, gradativamente, nós estamos avançando na dependência do Senhor, nos abençoando. Você é membro da igreja, acende para esse visitante aí. Isso. Muito bom. Sejam muito bem-vindos entre nós. Não podendo estar conosco, podem assentar, podem nos acompanhar pela internet. Só você digitar Igreja Memorial Batista ao vivo, você acompanhará quarta-feira às 19h30, aos sábados a juventude, domingo manhã 10h15, de noite às 19h. Mas o melhor é que você esteja aqui conosco, naturalmente não tendo compromisso com a sua igreja. Que Deus possa abençoá-lo ricamente nesta noite. Obrigado. Irmãos, hoje pela manhã nós abrimos a nossa campanha de missões nacionais e pudemos aqui ouvir a mensagem do nosso diretor executivo, pastor Brandão, nos desafiando para esta campanha. E que os irmãos também que estão aqui à noite se sentissem também desafiados. Para isso nós vamos ler o nosso tema juntos e também a divisa dessa campanha, para que a gente não esqueça durante todo esse tempo. Vamos lá? Porque Ele me amou. Nós amamos... 1 João 4,19. Muito bem, irmãos, esse é o tema da campanha para esse ano. Nós queremos, antes de falar do momento missionário separado para esta noite, lembrar aos irmãos que foi esse mesmo amor que motivou essa igreja ali em 2015 a iniciar um projeto missionário em Cavalcante. E no próximo dia 10 de outubro, se Deus quiser, estaremos ali inaugurando aquela igreja, né? O templo, na verdade, a igreja está lá se reunindo sempre.
Lembrando aos irmãos que as 60 vagas disponíveis, autorizadas pelo prefeito, inclui o pessoal de Cavalcante também. Então, nós pedimos o apoio do irmão Max, da comunicação, e ele colocou no app da igreja, você entra lá no celular e consegue fazer a sua inscrição até a hora que disser que não tem mais vagas, tá? Nós não vamos levar a van da igreja, não vamos levar muita gente aglomerada dentro de um veículo, também não vamos locar ônibus. Cavalcante não tem nenhum caso grave de Covid e nenhum caso de morte registrado, apenas algumas pessoas que estão infectadas, mas não apresentam um caso grave. Nós não queremos de forma alguma levar nenhum tipo de aglomeração, daí porque pedimos a autorização do prefeito da cidade para realizar este evento no dia 10. Então se inscreva ali no app para que os que desejam participar. Haverá um esforço grande para tentar transmitir, é um desafio para a equipe do irmão Fábio, mas não temos certeza, o link é muito ruim ali, a internet não funciona muito bem na cidade, quem já foi lá sabe, teremos alguma dificuldade. Bom seria que estivéssemos todos acompanhando no celular, na TV, em casa, no computador, aqueles que não puderem ir até a cidade, mas continue orando por esse projeto. Hoje pela manhã o pastor Brandão falou bastante sobre Ribeirinho, sobre o projeto Novo Sorriso da Amazônia. O nosso pastor, o pastor Davi, estará lá no ano que vem, se Deus quiser. Há um desafio, né? Esse ano ainda, há um desafio para os pastores. O barco vai só com pastores em uma das excursões que é feita pela Junta de Missões, e o nosso pastor estará representando a nossa igreja. Mas no mês de janeiro desse ano, jovens da nossa igreja estiveram participando ali do barco missionário. Nós queremos, nesta noite, abrir um espaço para que o André, que esteve ali, traga para nós brevemente o que é que ele viu, o que é que aconteceu ali na Amazônia, André, que você pode registrar para nós como igreja. Amém. Obrigado aí, pastor, pela palavra, pela oportunidade aqui de falar na nossa igreja. E tudo começou num momento como esse, de campanhas de missões nacionais, em que sempre que falavam da Amazônia, eu sentia no meu coração que era para eu ir para lá. Isso começou em 2018 e em 2019, quando a Germana e o André, que são os dois missionários que cuidam no barco, vieram aqui na igreja e deram uma palavra, aí eu pensei comigo, agora, é o momento. E aí eu conversei junto com a Marcele, né, que ela também foi, e nós estivemos lá em janeiro. É um barco que vai para levar suporte odontológico, suporte médico, e eu não sei fazer absolutamente nada disso. Mas eu fui. Eu fui porque senti que era o que Deus tinha para mim, e foi uma semana incrível que eu pude viver lá, cumprindo o que Deus tem para mim. Eu fiquei correndo, levando remédio de um lado para o outro, ajudando na farmácia, ajudando dentro do barco, na parte odontológica, e foi incrível. Posso dizer isso. E já tenho me programado para ir para lá no ano que vem, já tenho me programado para ir para outros locais. E é realmente uma bênção estar numa igreja como a Memorial, que dá suporte a isso, que tem essa veia mesmo missionária. E eu só tenho uma gratidão, e espero poder ir com mais pessoas aqui da igreja nas próximas vezes. Obrigado. Bem, André, você está obrigado. Irmãos, os jovens da nossa igreja têm se comprometido com a obra missionária. Ali na Cristolândia, tem ido a Cavalcante também, tem ido aos Ribeirinhos, como o André foi junto com a Marcela. A Marcela também vai dar o testemunho, que ela atuou mesmo com a equipe médica ali. Os irmãos vão também ouvir o testemunho da Marcela. E nós somos desafiados todo ano para os projetos todos da igreja. Como o pastor falou aqui pela manhã, não há nenhum projeto privilegiado em relação ao outro. Todos os projetos. Pega a contracapa do seu boletim, vai ter lá mais de 20 projetos, vamos atualizar no próximo domingo, inclusive, e você pode participar de qualquer um desses projetos. Aquele que o Senhor tocou o seu coração, aquele que chama a sua atenção, aquele que você entende que você pode participar, porque Ele nos amou. Esse é o tema. Nós devemos amar também, independente das circunstâncias, independente do projeto. Todos são projetos do coração do Senhor para os nossos corações. Participe da obra missionária, não fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Dedicar tempo, como André, Marcele e outros irmãos já fizeram em projetos missionários como esse. Dedicar a vida ao serviço do Senhor. Dedicar dízimos e ofertas é fruto do amor que temos pela obra do Senhor.
E esse amor acontece porque o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou. Esse é um momento que separamos para tratar sobre a dedicação de dízimos e ofertas. Então você que aqui está, você que está em casa, acompanhando esse culto, pode e deve participar com seus dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. É com esses recursos que possibilitamos a manutenção do nosso campus, das nossas atividades, de projetos missionários que durante todo o ano recebem recursos da igreja, que apoiamos projetos sociais que atendem necessidades de famílias necessitadas. É com esses recursos que conseguimos avançar. E mais do que isso, é com a dedicação das nossas vidas, do nosso amor, porque Ele nos amou. Se você quer fazer a dedicação de seus dízimos e ofertas, está aqui, o irmão pode pegar a sua oferta, o seu dízimo, colocar no envelope, preencher o envelope, está aí na sua frente, e fazer o depósito lá no gasofilácio. Se você está em casa, ou mesmo o irmão que está aqui, também pode fazer a transferência para uma das contas da igreja, que estão aí indicadas na nossa tela, que tem aí no nosso boletim, e fazer o encaminhamento do seu comprovante de depósito para o e-mail, que também está aí colocado, tesouraria@imbb.org.br. Lembro ainda que se você já deseja fazer sua oferta de missões, para missões nacionais, acrescente 9 centavos ao final da sua oferta. E temos ainda um grande desafio até o final do ano, a conclusão da construção do nosso templo no Riacho Fundo 2. Se você deseja fazer uma oferta específica, acrescente 2 centavos ao final da sua oferta, fazendo assim, a nossa tesouraria poderá identificá-la e direcionar a sua oferta para o destino correto. Vamos orar então, irmãos. Pai, a nossa alegria participar da Tua obra. Fazemos isso com amor, porque o Senhor nos amou. Deus é amor, o Senhor nos amou primeiro. Nós desejamos exercer esse amor cristão com alegria, Senhor, participando com as nossas vidas, com nossos dons, nossos talentos, o nosso tempo, Senhor, e também os nossos recursos, com dízimos, com ofertas especiais, para que a Tua obra avance, Senhor. Nós desejamos nos entregar inteiramente, para que a Sua obra seja realizada aonde quer que estejamos. Que sigamos, Senhor, como missionários em todo canto onde estivermos, Senhor. Seja junto aos ribeirinhos, no barco missionário, seja em Cavalcante, seja na Cristolândia, seja no Projeto Viver, seja no Vale do Amanhecer, seja no nosso trabalho, Senhor, na faculdade onde estudamos, na escola onde estamos. Que sejamos missionários onde quer que estejamos, Pai, e possamos espalhar esse amor maravilhoso que o Senhor entregou a todos nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero te louvar, cantar.
Eu não posso fugir do teu espírito. Assim escreveu o salmista, no Salmo 139, se referindo à grandiosidade do nosso Deus, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente. É esse Deus que nós levantamos as nossas orações, é esse Deus que nós dedicamos também o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos cantar esta música enquanto você, em atitude de oração, se prepara para esse tempo que faremos juntos. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás, mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Nós oramos para agradecer ao Senhor pelas bênçãos alcançadas, oramos também pelos nossos irmãos enfermos, principalmente os que estão na página 10 do nosso boletim. Os irmãos simpatizem em orar por eles. E você também que nesta noite quer colocar algo diante do Senhor, fique de pé nesse instante para que possamos orar. Você que traz um motivo de gratidão, mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, você que está em casa também, participe conosco, coloque sua mão no coração para identificar que você quer participar conosco nesse tempo de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, sendo onipresente, onipotente, Senhor Deus onisciente, Deus todo-poderoso, o Senhor se importa conosco, Senhor. O salmista diz que o Senhor inclina os teus ouvidos para nos ouvir, Senhor, para se aproximar de nós. O Senhor morreu por nós, o Senhor esteve aqui conosco, viveu as nossas dores, experimentou as angústias do ser humano, Senhor, cada dor, cada lágrima, cada gota de suor, sofreu como nós sofremos, ó Pai, e morreu por cada um de nós, e nós te louvamos, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco. Nós te louvamos nesta noite pelas bênçãos que cada um dos teus filhos tem recebido do Senhor, por mais um ano de vida, por mais um ano de matrimônio, pelo emprego, Senhor Deus, pela aprovação em um concurso, ó Pai, pela aprovação em provas de vestibular, Senhor Deus, ou mesmo de faculdade, Senhor. Ó Pai, como o Senhor tem sido bondoso para conosco, Senhor. Nesse tempo de tanta adversidade, nós conseguimos enxergar, Senhor Deus, a Tua boa mão nos guiando, nos amparando, Senhor, dando suporte para as nossas vidas, Senhor, apontando o caminho que devemos seguir para realizar a Tua obra, esta obra de salvação que foi comissionada à Tua igreja, Senhor. Este ídolo, ó Pai, que inflama os nossos corações e que nos motiva, Senhor Deus, assim como Jesus, pregar o Evangelho, assim como disse o apóstolo Paulo, Senhor, pregar este mesmo Evangelho em tempo e fora de tempo, ó Pai, mas faz, Senhor, com que tudo aquilo que venhamos a fazer
aquilo que estamos fazendo nesse instante seja tão somente, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que a visão do Teu reino nunca se afaste dos nossos corações, que nenhuma motivação humana fria, Senhor Deus, possa tomar conta do nosso ser, para nos motivar a fazer nada que dizemos ser pela Tua obra. Que tão somente o Santo Espírito do Senhor, aquele que guia a Tua igreja, seja, Senhor Deus, por nós, nos mostrando onde devemos atuar, como devemos atuar e quando devemos atuar. E nós confiamos plenamente, Senhor Deus, no poder do Santo Espírito, que guia a Tua igreja para vencer nesta jornada. Não há inimigo que possa vencer a Tua igreja, Senhor Deus, porque ela está alicerçada na rocha poderosa, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim caminhamos, Senhor Deus, amando missões, amando a obra missionária, amando as pessoas indistintamente, ó Pai, querendo que todos conheçam o Evangelho de salvação, que todos se rendam, Senhor Deus, ao nome de Jesus, e que almas possam povoar o céu, para que haja festa todo dia, Senhor Deus, no lar celestial. Esse é o nosso desejo, essa é a motivação desta igreja. Nós clamamos agora, Senhor, pelos Teus filhos que estão enfermos, ó Pai, cada um que o Senhor conhece, servos dedicados, que apresentaram as suas vidas durante todo o tempo, Senhor Deus, para Te adorar, para Te servir. Pessoas que construíram templos, Senhor Deus, pessoas que pregaram o Evangelho, pessoas que levaram pessoas que hoje são importantes a Jesus, a pessoa mais importante das nossas vidas, e que estão enfermas, Senhor Deus, e que carecem da Tua intervenção. Sê com cada um deles, ó Pai, sê com aqueles que estão passando agora, Senhor Deus, por procedimento cirúrgico durante esta semana, por aqueles que estão precisando, ó Pai, de respirar, Senhor Deus, nos hospitais. Ó Pai, leva o Teu fôlego a estas vidas, Senhor Deus, conforta os corações daqueles que estão ao lado, ó Pai, para que não desistam, para que continuem, ó Pai, porque o Senhor é por nós, e nós confiamos tão somente no Teu poder, porque cremos, Senhor Deus, piamente que o Deus que operou no passado, o Deus que operou através de Jesus Cristo, é o mesmo que atua hoje, através do Espírito Santo, movendo, Senhor Deus, recursos, mãos de profissionais, médicos e enfermeiros, Senhor, para atuar ali e resgatar vidas, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque nós já antecipamos a nossa gratidão pelo que o Senhor tem sido em nossas vidas, mas nós clamamos ao Senhor que entre com providência, ó Pai, não por mérito algum nosso, mas invocando a Tua misericórdia, o Teu amor, a bondade, Senhor Deus, que move sempre o Teu coração, porque o Senhor é o próprio amor. Nós mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos pela existência dessa igreja, para que o amor seja o único combustível, o único motivo, Senhor Deus, de adorar e de Te servir, e que nenhum outro sentimento, ó Pai, possa, Senhor Deus, interferir naquilo que o amor nos motiva a fazer. Obrigado, ó Pai, pela vida do Teu filho, pastor Davi, que trará a mensagem nesta noite. Unge mais uma vez o Teu servo, para que ele possa falar aos nossos corações. Sê com os missionários, Senhor Deus, em toda parte deste mundo, ó Pai, para que possam levar a Tua palavra com ímpeto, para que vidas possam ser resgatadas ao nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz o seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que existe um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção.
resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que existe um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Eu quero falar sobre a sabedoria para os nossos dias e baseio esta palavra em Tiago, no capítulo de número 3, e eu peço que você abra a Bíblia ou acesse o texto através do seu meio. Tiago, capítulo 3, a partir do verso de número 16, estaremos fazendo a leitura de 3 versos. Tiago, no capítulo 3, os versos 16, 17 e 18. Sabedoria para os nossos dias. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que vem a ser sabedoria do ponto de vista bíblico? Se o irmão perceber já, a partir do verso de número 13 do mesmo capítulo,
nós encontramos esta descrição na narrativa de Tiago, falando-nos a respeito do que seja esta sabedoria, do que venha a ser esta sabedoria. Inclusive, no verso 3, ele traz de uma maneira muito diferenciada, ele traz aqui a palavra sábio e inteligente, ele distingue esta palavra, ele traz uma nomenclatura que uma vai trazer o entendimento de se diferenciar da outra. Uma coisa é ser sábio e uma outra coisa é ser inteligente. E ele então faz esta pergunta: quem é sábio entre vós e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Para nós entendermos a respeito da sabedoria bíblica, é preciso voltarmos um pouco ao conceito da sabedoria no Antigo Testamento. O estabelecimento do povo de Deus, o povo hebreu, principalmente com Moisés, que está a perceber as nações pagãs vizinhas ao povo, o estabelecimento da terra, uma ética divina começa a ser processada, e uma ética vai sendo construída, uma base vai sendo construída para a sociedade, a partir de uma sabedoria que eles entendiam, uma sabedoria divina, a sabedoria de Deus, contrastando com as dos outros povos, uma sabedoria pagã, uma sabedoria muito centrada nos deuses ou nos semideuses. E a cultura então judaica, ela vem sendo formada a partir deste entendimento: sabedoria vem de Deus. E para eles havia o entendimento de que ser sábio é guardar os mandamentos do Senhor, é obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. E nós podemos perceber na literatura sapiencial, canônica, por exemplo, os mais básicos da palavra, os mais atuantes nesta escrita: Jó, Provérbios, Eclesiastes, livro considerado o livro do pregador pessimista, Cântico dos Cânticos. E esta literatura, ela vem demonstrar o que é a sabedoria divina. E o povo então passa a entender que a sabedoria é esta sabedoria que vem do Senhor. Inclusive Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, dele emana a sabedoria divina, a sabedoria pura, conforme ele vai descrever, Tiago vai descrever no capítulo 3, e nós iremos analisar daqui a pouco, mais à frente nesta palavra. Por outro lado, nós vamos perceber mais à frente, depois daqueles períodos de dominação, quando Babilônia é invadida pelos medos e depois a Grécia vem invadir, e nós vamos perceber a influência grega do mundo helenista na cultura, na filosofia. E o conceito helênico de sabedoria, ele vai contrastar um pouco com aquele conceito que nós encontramos entre os hebreus e na formação do povo judaico. A sabedoria para eles é, antes de tudo, uma atividade intelectual e lógica. Todos nós sabemos da importância e da grandeza da filosofia produzida pelos gregos. Quão bela, quão linda, quão importante o pensar destes homens. A cultura do Ocidente, ela vem beber desta fonte helênica dos gregos, dos grandes sábios, dos homens da intelectualidade. Os homens que começaram a pensar a medicina, começaram a pensar o direito, homens que começaram a pensar as relações sociais. Mas nós sabemos que naquele tempo a filosofia ela era muito utilizada de uma maneira muito especulativa. A ciência dava os seus primeiros passos. Não havia, absolutamente, obviamente que não havia aquilo que nós vamos ter na Idade Média, quando alguns experimentos, quando a ciência laboratorial começa a se desenvolver. Então, para o mundo grego, a sabedoria era uma atividade muitas vezes restrita ao filósofo, que traz este conceito de sabedoria como conceito de conhecimento e atividade intelectual, que poderia ser aplicada à vida diária, poderia ser aplicada às artes, às habilidades mais elevadas do raciocínio, da prudência e da inteligência, e nós sabemos desta grande contribuição nos esportes, nas artes e tantas outras áreas. E com o advento da razão,
da modernidade, vencendo a idade considerada a Idade Média, sabedoria e conhecimento vem trazer uma ideia de algo como erudição. O tempo da modernidade começa a entender esta prática como significado de erudição. E do ponto de vista bíblico, como que nós podemos entender do ponto de vista bíblico? Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra aqui em Tiago, no capítulo de número 3, sabedoria que vem do alto. Sabedoria que nós começamos a entender quando lemos o Antigo Testamento, e aqui eu já disse logo no início, esta sabedoria que vem sendo construída a partir de um ser que lá no Éden, lá no início de todas as coisas, coloca uma restrição ao primeiro casal que não deveria tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali está o primeiro indício desse Deus, que é o Deus do conhecimento, que é o Deus da sabedoria, que funda com sabedoria e com poder todos os céus, a terra e tudo aquilo que vem existir nesta terra. Nós começamos a entender no livro de Gênesis esta construção sábia do Senhor, que faz todas as coisas e que traz este conceito ético. Nós entendemos aqui, do ponto de vista bíblico, em primeiro lugar, que a sabedoria que vem do alto é uma dádiva de Deus. Vem para nós. Deus é a principal fonte da sabedoria, de todo bom pensamento, de toda boa realização. E Deus nos capacita e nos capacitou com esta sabedoria, trazendo-nos a sua palavra, para que por meio da sua palavra pudéssemos conhecê-lo, sabendo dele e sabendo porquê, e sabendo agir, e podendo refletir sobre esta sabedoria que muda a nossa vida e consequentemente muda a vida da sociedade. Nunca se produziu tantos diplomas, nunca se produziu tanta ciência, tantas descobertas, tantos avanços, em todas as áreas, em todos os setores da sociedade, o avanço científico, tão importante para os nossos dias. Mas talvez nunca faltou tanta sabedoria na vida das pessoas. Há uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Devemos conhecer os fatos e o mundo em nossa volta, sim, devemos estar ligados, antenados com o mundo. Nós não apenas conhecemos, mas também produzimos conhecimento. Compreendemos a ciência, os mais variados tipos de ciência, as ciências relacionais e tantas outras. A ciência nos permite conhecer os mistérios do mundo. A ciência revela o próprio Deus. Não há incompatibilidade entre ciência e fé. Se os céus revelam a glória de Deus, se os céus eles revelam quem é Deus, se a natureza revela Deus, nós entendemos que Deus é o autor desta natureza. E a ciência nem sempre é capaz de revelar esses mistérios desta ciência de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Contudo, ter conhecimento não nos faz sábios. Sabedoria na literatura sapiencial canônica. Conhecer aquilo que a Bíblia nos diz. Conhecer os mandamentos, conhecer os 10 mandamentos, conhecer as bem-aventuranças, recitar a Bíblia, ler a Bíblia uma vez por ano, ou quantas vezes você for capaz, não o torna sábio do ponto de vista desta sabedoria divina. Você pode acumular conhecimento, você poderá discorrer muito sobre os personagens bíblicos, sobre as histórias bíblicas, e não é uma coisa fácil de você entender muito, não é uma coisa, são muitos conhecimentos, são muitas histórias, são muitos episódios que nós encontramos, principalmente na história de Israel, quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, o segundo, o primeiro livro das crônicas, o segundo, o primeiro livro dos reis, o segundo, com muita informação, com muitos nomes, e nós sabemos que há pessoas que conseguem dominar esta arte da historicidade bíblica, desses eventos, trazendo a memória e podendo recitar de maneira muito fácil.
Mas do ponto de vista da sabedoria divina, não é uma garantia de sabedoria, de um homem sábio, de uma mulher sábia, que irá saber ser conduzido por esta sabedoria que vem do alto e que vem do Senhor. Abra sua Bíblia em Jó no capítulo 28. Jó no capítulo 28. Nós encontramos aqui este texto, esta narrativa de Jó, que fala sobre o sofrimento, mas que discorre imensamente, de uma maneira tão brilhante a respeito da sabedoria de Deus. Jó no capítulo 28, a partir do verso de número 12, eu não sei se na sua versão tem aí como título, a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Na Bíblia que nós usamos aqui, esta Bíblia vermelha, que parece que uma marca autêntica dos pastores, basta a sua aí, Jair, Bíblia vermelha, está com a Bíblia vermelha, os pastores aqui usam a Bíblia vermelha, isso aqui até parece preto, mas é marrom, né, Jair? Poderia ser preto, ficaria bom também. Mas diz aqui a palavra do Senhor a partir do verso 12, mas onde se acha a sabedoria, onde está o lugar do entendimento? E ele então continua, o homem não conhece o valor dela, não se acha esta sabedoria na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, não está comigo. Não se dá por ela o ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. Agora vá para o verso 20, do mesmo capítulo 28 de Jó. O verso de número 20 diz assim, donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Se Jó é o escritor, como alguns datam, aproximadamente da época de Abraão, do mundo antigo, nós vamos entender então que Abrão vem, Gênesis capítulo 12, de Ur dos Caldeus, que era uma cidade extremamente tecnicista, uma tecnologia do barro, uma tecnologia do metal, que era uma marca daquele mundo de Abraão em Ur dos Caldeus. Uma região extremamente desenvolvida, em alguns aspectos, com alguns elementos da natureza que já naquele tempo já se descobriram, e então atuava de maneira restrita e precária daquele tempo. Ou seja, já havia o conhecimento, já naquele tempo já se fazia ciência. Quando nós lemos a história de Davi, quando vai lutar contra o gigante Golias, nós percebemos que os filisteus eram bem desenvolvidos na área do ferro, do metal, e eles se desenvolveram uma tecnologia utilizando belicamente para guerrear contra os povos. Então, quando Jó escreve aqui, pensando que ele é daquela época de Abraão, já se pensava a respeito desta sabedoria. De onde vem esta sabedoria? Dos povos, dos governantes, dos dirigentes, dos faraós, do Egito, que era de fato, a Bíblia diz que Moisés foi criado em toda a ciência dos egípcios. E Jó então pergunta, de onde vem esta sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Verso 25, quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Aqui entra um elemento muito interessante, que é exatamente a aplicabilidade desta sabedoria. O verso de número 28 vai trazer que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal, o entendimento. A Bíblia vai dizer que ser sábio é se afastar do mal. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Mas esse Deus que com sabedoria estabelece, por exemplo, 4 estações no ano. Que mistério é este? Esta terra que gira e que provoca mudança climática, que provoca mudanças na estação, que provoca a seca que você está sentindo agora com uma vontade imensa de beber um copo d'água, de tomar uma água, com a pele seca, com os olhos lacrimejando, ardendo.
e que se cuidarmos não iremos morrer por causa disto, porque graças a Deus há muita água aqui no Planalto Central. Ou no frio, se passarmos por ele, se cuidarmos, não morreremos passando por ele. Ou se pelo verão, naturalmente, o litoral com as suas praias, produzindo o seu refresco, nós não iremos morrer, ainda que alguns, não cuidando, morrem, como agora, lá em São Paulo, 2 pessoas morreram no frio, porque estavam na rua, sem cuidados, e amanheceram mortas. Como que esse Deus trabalha estas estações e essas modificações, provocando inúmeras situações diferentes na natureza, e o ser humano consegue sobreviver, consegue se adaptar. Como que este Deus que promove 4 estações, com 4 condições climáticas completamente diferentes, e tantos outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui para mostrar-nos que todo este conhecimento, esta sabedoria de Deus deve gerar em nós este temor por esse Deus criador e sustentador de todas as coisas. E aí quando Jó vai dizer que a sabedoria, o temor do Senhor é aplicar a vida, nós vamos um pouco mais além neste entendimento, perguntando: que sabedoria é esta? Aquela que vem do próprio Deus, do Pai das luzes, o iluminador, o acendedor, numa linguagem que muitos espiritualistas utilizam quando nós lemos alguma matéria sobre alguma doutrina espírita, alguma doutrina espiritualista ou qualquer coisa parecida, há a presença desses termos. O iluminador, o Pai das luzes, o iluminado, aquele que produz luz para o nosso caminho. Porque as pessoas entendem muitas vezes a respeito desse Deus que se apresenta desta forma. E nós conhecemos o Novo Testamento de que Ele não apenas mostra a luz, Ele não apenas ilumina o nosso caminho, mas Ele é a própria luz que ilumina o mundo. Eu sou a luz do mundo, assim diz o Senhor Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ou seja, Ele não apenas ilumina, mas Ele é a própria luz. Na palavra do Senhor, há um aspecto muito importante desta sabedoria que vem de Deus, no seu aspecto da aplicabilidade. Não apenas conhecemos as Escrituras, mas devemos saber agir e escolher entre o bem e o mal. E novamente eu me reporto para Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, naquele episódio da escolha. Ser sábio na Bíblia é saber escolher entre o bem e o mal, e não a quantidade de diploma que você possui, não a quantidade de idiomas que você fala. Sabedoria do Senhor, sabedoria do ponto de vista bíblico, é sim o conhecimento que nós adquirimos, porque Provérbios vai falar no seu 1º, 2º, 3º, 4º capítulo, a respeito da sabedoria de uma maneira muito exaustiva. Aquele que adquire entendimento, aquele que adquire conhecimento. Mas quando nós passamos a perceber do ponto de vista bíblico, sabedoria é outra coisa completamente diferente. Desse efeito da aplicabilidade, não apenas conhecemos as Escrituras, mas devemos saber e agir, escolhendo entre o bem e o mal. É o que o conhecimento das Escrituras indica, o ser sábio. Para os hebreus, para o povo de Deus lá atrás no Antigo Testamento, sabedoria era respeitar os mais antigos, respeitar os mais velhos, isso era sabedoria para eles. Nós não fomos criados assim, desta maneira, respeitando os mais velhos, dando lugar para eles. Eu estava participando de um almoço com algumas pessoas de mais idade e pessoas de menos idade, alguns jovens e adolescentes, e o almoço foi posto na mesa. E eu fiquei observando quem iria ocupar os assentos naquela mesa. E haviam ali muitos idosos. E quando eu vi o pessoal de 18, 19, 20 anos, eles logo se assentaram à mesa e começaram a comer, e eu comecei a perceber que os idosos, com muita dificuldade ali para almoçar, para comer, para retirar, ficando em pé. E um jovem sentou, o segundo sentou, o terceiro se assentou, 4, uma mesa com 6 cadeiras, e nenhum idoso se assentou para comer. E aquilo me constrangeu, fiquei tão sem graça com aquilo. E nenhum deles percebeu
ou usar uma palavra aqui muito comum entre os mais jovens, nenhum se tocou do que estava acontecendo ali. Do ponto de vista bíblico, da aplicabilidade, o povo de Deus era chamado, era orientado a respeitar e aprender com os mais antigos. E de respeitá-los e de dar lugar a eles. Nós encontramos uma teologia bíblica do Antigo Testamento, parte dela centrada na respeitabilidade. Respeitar os bons costumes, respeitar os mais velhos, respeitar as leis, respeitar os anciãos. Esta construção desta moralidade ou desta ética cristã do Antigo Testamento, ela passa pelo entendimento de que sabedoria é você olhar lá para o passado. Mas o que nós percebemos hoje muitas vezes, nós estamos tão focados no futuro que nós pensamos que o futuro, que a nossa vida se resume lá para onde nós estamos indo. E nós nos enganamos porque podemos desprezar aquilo que os mais vividos, os mais experientes. É como Deus falava através do profeta Ezequiel, a respeito de Judá e Babilônia: vocês se esqueceram de mim, vocês se esqueceram dos meus decretos, vocês não se lembram mais, por isso Babilônia virá e vai levar vocês cativos. Assim aconteceu com Jeremias, assim aconteceu com Ezequiel. Esquecer-se do passado é algo muito grave, muito perigoso. Isto não é ser sábio. Jogar fora aquilo que nós aprendemos, aquilo que alguém conquistou, aquilo que alguém se entregou, e neste cuidado com esta ideia futurística que abandona o seu passado, que abandona os costumes consagrados, eternizados de geração em geração, e muitas vezes nós vamos permitindo que os modismos e a carnalidade venham fazer com que esqueçamos daquilo que Deus trouxe para nós. Aquilo que o seu pai fez, aquilo que o seu avô fez, aquilo que o seu bisavô fez, não é possível que não tenha sabedoria. Tenhamos este cuidado de identificar. Simplesmente porque o mundo hoje é diferente, muita gente usa essa argumentação: não, o mundo de hoje é completamente diferente, então porque ele é diferente nós iremos nos rebelar. Porque ele é diferente, eu vou criar a minha própria maneira de viver, o meu próprio entendimento. Eu vou criar o meu próprio código de ética, eu vou criar a minha própria Bíblia. Então é assim? Se o mundo de hoje está caminhando por esta liberdade, por este afastamento de Deus, então cada um é o seu próprio Deus. Então cada um cria o seu próprio código de ética. E nós sabemos o resultado dessas coisas: uma sociedade cada vez mais fragmentada, cada vez mais dividida, uma sociedade cada vez mais rancorosa. Será que nessa proposta de hoje não há proposta de unidade, não há proposta de entendimento? Isto não é sábio. Esta não é a sabedoria que vem de Deus. Quando nós estamos a estabelecer um ambiente, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que nós fazemos, é pacificar o ambiente. Isto é ser sábio. Todos nós sabemos que quando nós estamos raivosos, enfurecidos ou irados, é preciso esperar um pouquinho, baixar a poeira para a gente conversar com alguém. A gente sabe disso. Não é sábio conversar com o coração quente. Não é sábio. Sábio é você aguardar, esperar, refletir. Sabedoria para eles era olhar para o passado. Sabedoria para eles era guardar os mandamentos do Senhor. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar para o irmão. A base da sabedoria bíblica. Vá para Tiago no capítulo de número 3, que é o texto que nós estamos vendo. Eu vou sintetizar um pouco aqui os meus apontamentos, as minhas anotações aqui, para a gente avançar um pouco mais. Tiago no capítulo 3. Volte lá para Tiago, no capítulo de número 3, porque aqui ele traz um rol que serve-nos como base para o entendimento do que vem a ser sabedoria. Verso 16 do capítulo 3 de Tiago: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Esta é a sabedoria maligna que ele trata nos versos anteriores. A sabedoria maligna e diabólica, que cria confusão, que cria discórdia. Essa é diabólica, essa é de Satanás.
Essa tem origem no inferno. Essa sabedoria que ele coloca aqui no verso 14. Sentimento faccioso, inveja amargurada. Esta sabedoria, verso 15, que desce lá do alto agora, que desce lá do alto, antes que não desce do alto, é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, desculpe a palavra, é uma desgraça. Esse tipo de sabedoria aqui é uma desgraça, só cria confusão. E quantos provocam esse tipo de confusão? E que pensam que são sábios. Mas Tiago aqui é muito contundente. Ela é terrena, animal e diabólica. E aí então ele passa a discorrer sobre esta base da sabedoria divina. Verso 17, a sabedoria que vem do alto é, primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E eu quero rapidamente passar item por item aqui com o irmão. Em primeiro lugar, ele diz aqui que a sabedoria pura significa sem contaminação do mal. É possível isso, pastor? É óbvio que é possível. Se a sabedoria é divina e vem do alto, é dele, não é minha. Ela é pura, vem do Senhor. Há sabedoria e inteligências que são utilizadas para a prática do mal. Tem gente que gosta de fazer maldade. E muitos aprendem logo cedo. Por exemplo, pegar um gato, colocar gasolina no rabo do gato e atear fogo e deixar o bichinho. Não sei se você já fez isso quando você era criança, ou tantas outras maldades. Quem ensinou isso para a criança? Ela aprende a maldade. Tem gente que aprende a fazer maldade mesmo tendo uma inteligência rara. Nós sabemos que a história da humanidade, a história mostra que pessoas altamente capazes e inteligentes que utilizaram a inteligência para o mal. Assim nós entendemos que esta sabedoria pura, esta sabedoria que vem do alto, se assemelha à própria natureza de Deus. Porque Provérbios vai falar que Deus é a própria sabedoria. Então essa sabedoria que vem do alto, ela é pura porque ela vem de Deus. A origem é o céu. É a tentativa de Deus colocar ordem na casa, porque se Deus não fizesse isso, seria um caos total. Graças a Deus, porque há um pouco de sobriedade, de capacidade, de sabedoria entre alguns. Porque senão seria o caos total. Imagine. Graças a Deus que Ele permite, Ele deixa fluir do seu trono esta sabedoria, para dar discernimento às pessoas, porque senão seria uma Babel, e seria uma Sodoma e Gomorra, ou seria guerra em cima de guerra. Mas ela também é pacífica, que descreve o estado mental do cristão, ou seja, cheio de paz e de sossego. Esta sabedoria que vem de Deus traz paz para o cristão, traz paz para o crente, traz sossego, acalma no tempo da aflição. A Bíblia diz, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A sabedoria de Deus traz pacificação e revela quem é filho de Deus, pastor Jair. Então quem cria confusão numa atitude de insanidade, numa atitude de sabedoria maligna, terrena e diabólica, não é de Deus. Se você joga fogo na fogueira, se você joga fogo na lenha, se você usa o que você tem para destruição, isso não é de Deus. E ele então continua aqui, o sábio é pacífico, bom entendedor, possui bons ouvidos e atento ao que ouve, e quando ouve não se perturba. Você conhece alguém que é tão manso, tão tranquilo, tão sábio, que nada o aflige? Eu não conheço. Você conhece alguém assim? É muito difícil. É muito difícil. Muito treinamento, muita capacidade. Mas ele continua a sabedoria indulgente e moderada, que é perdoadora, clemente, tolerante, não é agressiva, não é violenta. Ele continua aqui mostrando-nos a respeito deste rol, vai falar sobre a sabedoria tratável, que é ligada à moderação, que pode ser cuidada, é aquele que pode se colocar numa situação de aprendiz.
A sabedoria tratável é aquela sabedoria que faz com que você se torne ensinável, que você reconheça os teus erros e que você quer aprender e que você se coloca no caminho da submissão a Deus em primeiro lugar. Esta sabedoria que é tratável, que é amorosa, que você estende a sua mão para que alguém pegue e diga assim: vem comigo que eu vou te guiar, que faz de você humilde, que faz de você sensível, que torna você apto para aprender, afastando a arrogância, afastando a prepotência. Essa é maligna, terrena e diabólica, mas aquela que é tratável, que Tiago fala, ela é ensinável. Ela diz assim: pode falar, que eu vou ouvir. Ou então ela diz assim: pode apertar que vai doer, mas eu vou suportar. Ela pode dizer assim: pode bater, mas eu estou aqui, eu vou segurar. Esta é a sabedoria que vem do alto, também plena de misericórdia, disposição interior para tudo que é bom e amável, tanto para ajudar os necessitados como para perdoar os que ofendem. Essa é a sabedoria plena de misericórdia, ajudar as pessoas, os que necessitam, e também perdoar os que ofendem. E ela também é sabedoria cheia de bons frutos, que produz resultado saboroso. Ela dá sabor à vida, ela dá um colorido à vida. É como uma comida gostosa, é como uma comida feita de uma maneira muito agradável, de muito bem feita. E ela é colocada à mesa, ela produz bons frutos, ela produz elogios. E ela deve ser compartilhada. A sabedoria que vem do alto serve à mesa, convidando-nos a dela participar, como nos livros, como no livro de Provérbios, nas odes de sabedoria. Mas ela também é imparcial. A palavra aqui é diakritos, significa sem suspensão. Sabedoria imparcial ou livre de julgamento, sem ambiguidade, sem certeza. O que é sim, o que é não, é não. Ela é franca, é leal, é verdadeira. Ela se aproxima das características do céu, da realidade, da verdade do Senhor para nós. E ela é sem fingimento, encerrando o rol, sem hipocrisia. E em último lugar, irmãos, eu quero o fim da sabedoria, de uma maneira rápida, aqui breve, a gente chegar ao terceiro e último ponto desta consideração sobre o que seja a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, o fim da sabedoria, qual é? Poderíamos resumir duas coisas: conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos, temer ao Senhor de todo o teu coração e não confiar no seu próprio entendimento. Este é o aspecto do sábio, daquele que recebe esta sabedoria que vem de Deus. E também é fazer boas escolhas na vida. Daí se conclui que sabedoria seria uma prática para a vida, uma prática para agir sobre o mundo, no mundo, diante do mundo, como aqui passamos como peregrinos e forasteiros em terra estranha. O sábio não se perde. O sábio sabe se conduzir. O sábio, ele encontra o caminho. O sábio, ele sabe entrar e ele sabe sair. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu quero concluir, irmão. Abra a sua Bíblia em 2 textos para que cheguemos à conclusão dessa palavra. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Esse é um outro tema para uma outra meditação, uma outra palavra de tanta riqueza. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, tal a sua grandeza e a sua profundidade. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem transforma. Ele transforma, ele pode mudar o coração de um ateu, de um cientista, de alguém que duvide da palavra. Ele pode fazer isso. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós ele é o poder de Deus. Verso 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba?
Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da salvação? Ou seja, irmãos, o mundo não conheceu Deus pela sua própria sabedoria. Isto é incrível. Isso é algo fantástico. O mundo não conhece a Deus pela ciência se Deus não se revelar. Isso é uma coisa fantástica. Por que muitos não conhecem a Deus? Por que muitos não acreditam em Deus? Porque o dia que Deus se revelar, o dia que Deus falar, o dia que Deus tocar, essas pessoas poderão ter um encontro com o Senhor, se assim elas aceitarem a vontade de Deus para suas vidas. E eu não acredito em graça irresistível, por isso que eu estou falando isso aqui. Porque alguns que rejeitam a graça de Deus, infelizmente, isso está na Bíblia, quantos convites o Senhor Jesus fez para muitos, e quantos rejeitaram a graça do Senhor. Ela foi irresistível, ela não foi aceita por aqueles que rejeitaram, eles não quiseram aceitar esta graça do Senhor, e por isso Jesus chama outros: vai pelos caminhos campos e valados, e força-os a entrar, porque ainda há lugar na minha casa, para que a casa se encha. E aqui ele vai dizer no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os dos homens. Agora, para encerrar, você vai ler comigo esse texto aqui de Romanos 11:33, você vai abrir a sua Bíblia, e com máscara e tudo, você vai ler esse texto de Romanos no capítulo 11. Romanos no capítulo 11, verso 33. Eu quero que a pessoa que está ao seu lado ouça a sua voz, mesmo com máscara. Romanos 11, verso 33. Vamos ler? Eu estou aqui na versão atualizada, corrigida e atualizada da imprensa bíblica brasileira. Talvez a sua seja diferente, não tem problema. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que com sabedoria criou todas as coisas. E que fez o homem e a mulher de maneira tão bela. Não tem gente feia para Deus. Não tem gente feia para Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos fez com sabedoria. A Bíblia diz que Deus fez o homem muito certinho, mas o homem se colocou ou se meteu em muitas confusões. Tem uma versão muito atualizada que diz assim. Aí nós temos que verificar a nossa responsabilidade diante da sabedoria de Deus, se de fato nós estamos sendo aquilo que Ele gostaria que fôssemos. Esta sabedoria que vem do alto, o próprio Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 5. Quem não tem, peça a Deus que dá, liberalmente. Mas peça com fé. Lembram desse texto? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará liberalmente, mas peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar, que sobe e desce. Não pense, homem, que receberá alguma coisa por causa do teu coração inconstante. Se você necessita de sabedoria, peça ao Senhor, para os seus dias, para as suas decisões, para a sua vida, para aplicar em sua vida cristã esta sabedoria que vem do alto. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Você que está em casa, cante conosco
É um hino que fala sobre o enchimento do Espírito, que nós possamos, a partir da sabedoria de Deus, permitir que o Espírito nos encha. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Podem assentar, irmãos. Estamos chegando ao final de mais um culto da nossa Igreja Memorial Batista aqui em Brasília. Você que nos acompanha pela internet, uma alegria tê-lo conosco. Uma multidão de gente, pessoas de muitos lugares que cada vez mais estão acessando o culto desta igreja. É uma alegria, um privilégio, uma bênção, mas também uma responsabilidade muito grande. Eu quero passar algumas informações, principalmente você, membro da igreja, você que tem frequentado a nossa igreja. A partir do dia 4 de setembro, é o domingo, primeiro domingo de outubro, melhor dizendo. Primeiro domingo de outubro, dia 4 de outubro, nós estaremos retornando com as nossas atividades presenciais da nossa Escola Bíblica Dominical. Deixa-me explicar. Nós já temos autorização do governo para estas reuniões. A nossa reunião, a nossa comissão Covid-19, que é o grupo de estudo com médicos, com a assessoria jurídica, a diretoria da igreja e os pastores, nós conversamos sempre e chegamos à conclusão de que é chegado o momento do retorno da nossa escola dominical. E como que se dará? Nós iremos manter a escola dominical aos domingos, às 9 horas aqui, presencialmente, mas nós poderemos ter uma classe
Esta classe poderá ser uma classe única para os membros que queiram vir trazer as crianças para o crescer, e elas poderão participar desta classe única. Pastor Renato irá fazer uma enquete perguntando aos professores se eles se sentem à vontade retornando para a escola dominical. Fará também com os alunos, havendo desejo, havendo confiança, havendo de fato o entendimento de que é o momento, nós queremos deixá-lo livre e à vontade para participar. Alguns professores querem retornar e nós iremos ouvir os alunos também se eles quiserem retornar. Querendo, nós estaremos funcionando a partir do dia 4. No dia 4 também retornaremos com o Crescimento Cristão, que é a nossa classe preparatória para batismo. Se você deseja ser batizado, então é chegado o momento de você participar, se também for do seu agrado, se você achar que está em condições de poder frequentar presencialmente as dependências desta igreja. Dia 4 de outubro, domingo 1º, nós estaremos então retornando às atividades do Crescimento Cristão. E também retornaremos no dia 4 com as atividades do Ministério Crescer, Ministério Infantil de nossa igreja, nas salas. Alguns pais querem, alguns pais estão pedindo, alguns pais já estão frequentando, e nós estaremos acompanhando também a evolução do retorno às atividades escolares, tanto do setor público quanto do setor privado, e estaremos dando encaminhamento para que também no dia 4 as crianças possam estar sendo levadas para as salas, que aqui na Memorial é dividida por cor, obedecendo a faixa etária de cada uma delas. Nós estamos atentos, estamos evoluindo, estamos assim, inclusive, abertos caso precisemos retroceder. Nós sabemos que ainda não é definitivo, estamos com todas as devidas providências sendo tomadas aqui no templo e, naturalmente, com aquelas que ainda virão em decorrência desta pandemia. Peço que você esteja em oração por nós, por esta equipe que trabalha incansavelmente para que possamos trazer o melhor para esta igreja e aqueles que querem frequentar o culto desta igreja. Eu quero fazer algumas comunicações importantes também. Quarta-feira nós teremos um culto muito especial, que é o culto de missões. Nós teremos muitos motivos para agradecer e interceder ao Senhor, muitos testemunhos de missões na próxima quarta-feira. Na sexta-feira eu quero reforçar às 20 horas o trabalho com as famílias, com a psicóloga Cláudia. Às 20 horas você poderá participar aqui no templo, você pode vir. Nós teremos também no sábado o culto jovem com os surdos, uma atividade comemorativa aos 25 anos do Ministério com Surdos da Igreja Memorial. No sábado à noite, a juventude com este trabalho com surdos, e no domingo pela manhã também o culto será voltado para esta comunidade, a comunidade de surdos, e nós pela manhã daremos ênfase aos 25 anos do estabelecimento deste trabalho aqui na igreja. E eu não poderia também deixar de falar e de convidá-lo que à noite do próximo domingo nós estaremos comemorando 50 anos do Mensageiros da Paz. Será um culto maravilhoso, abençoador para nós, e que o Senhor possa de fato ser reconhecido, porque nós queremos reconhecer o Senhor pelos 50 anos desta trajetória de vitória do coro Mensageiros da Paz desta igreja. São muitas as atividades, pedimos as suas orações, o seu apoio, e assim vamos seguindo pela graça do Senhor. E para concluir esta parte também dessas comunicações, uma reunião conjunta das mensageiras e dos embaixadores do Rei, no próximo sábado, às 16 horas, no auditório. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, dando-lhe uma semana abençoada. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor, encerrando assim este culto, encerrando este emblemático momento missionário que a igreja pôde viver hoje pela manhã. A presença do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, trazendo um desafio imenso, e muitas pessoas comentaram a respeito deste culto maravilhoso, das repercussões, da chamada desafiadora que aqui nós ouvimos a respeito de missões. O pastor Jair é o nosso pastor de missões, juntamente com uma equipe, um comitê de missões que nosso irmão Herbert, inclusive, faz parte, que está aqui hoje como diácono, conosco, nos ajudando. Nós temos um comitê de missões que também é responsável pelas deliberações, as reflexões de tudo aquilo que acontece na área missionária de nossa igreja. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Você que tem algo a colocar diante do Senhor, a sua semana, um problema, uma dificuldade, levante a sua mão. Você que tem uma viagem a fazer, um exame médico, você que precisa de uma resposta na justiça, levante a sua mão, eu quero orar e colocar diante do Senhor. Pai, mais uma vez,
Que não saiamos daqui, Senhor, sem o Teu toque, sem a Tua presença de maneira tão maravilhosa, tão confortadora, tão consoladora e tão libertadora, Pai. Nós Te agradecemos por esta sabedoria que vem do alto, que traz o discernimento para a vida, que traz, ó Deus, o entendimento que o melhor é viver para o Senhor e servi-lo sempre, como diz o tema e os embaixadores do Rei, servi-lo sempre tendo uma vida pura, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela manhã, quando ouvimos o desafio missionário, e a Tua igreja que prossegue, Senhor, e que persevera nos Teus caminhos. Abençoe aqueles que estão em casa, aflitos, muitos, ó Deus, com problemas de ansiedade, ó Pai, vivendo situações de amargura, de medo, mas que o Espírito Santo do Senhor possa estar se fazendo presente de maneira tão poderosa nesses corações, provocando vida, Senhor, produzindo alegria, produzindo vigor espiritual, Pai. Muito obrigado. Eu coloco diante do Senhor os irmãos com as mãos levantadas, entregando a semana, entregando, ó Deus, o seu pedido de oração ao Teu trono da graça. Nós queremos lembrar mais uma vez nosso irmão José Júlio. Visite, ó Deus, o Teu servo ali naquele hospital. Ó Deus, recupere aquela saúde, Pai. O Senhor pode, e nós cremos também no Teu poder, mas que cumpra o Senhor a Tua vontade. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podei-vos assentar, meu irmão, meus irmãos. Tenham todos uma boa semana.